Aqui onde eu moro, no interior de Porto Alegre, lá na zona, no extremo sul, Diogo Rossi, os mais simples diriam o seguinte: o Renato puxou as orelhas da rapaziada. Só que alguma coisa também aconteceu na sala do departamento de futebol, viu, Meneghetti? Opa. Porque a imagem completa que a gente viu no CT Luiz Carvalho, ela começa do Renato saindo da sala do departamento de futebol, vindo em direção ao gramado, já com uma cara não tão boa. Ele estava ao lado do Gabeira, o Alexandre Mendes, que é o seu auxiliar, e ele discutia, ele debatia, ele falava alguma coisa. Exatamente o que aconteceu na sala até o gramado, a gente não sabe. O que a gente sabe é que no gramado, de forma pública, porque o treinamento estava aberto, o Renato chamou todo mundo e durante 7 minutos, e por que eu estou citando que foram 7 minutos? Foi o tempo da filmagem, nós ficamos gravando do início dele falar até parar. Por 7 minutos o Renato discursou forte, ele apontava para a arena, ele apontava alto, ele falava firme, dava para ver o rosto dele, o semblante fechado, falando com os jogadores. Era uma cobrança forte e pública, que com certeza aconteceu também no vestiário. O meu grande questionamento e a minha grande dúvida é o quanto a cobrança do Renato, neste momento, será suficiente. E a dúvida é, será que a mesma cobrança pública que ele fez aos jogadores, e que eu não considero ruim, também foi feita a ele internamente? Ontem o presidente Alberto Guerra estava no CT Luiz Carvalho, algo que não é costumeiro, ele não vai sempre ao CT Luiz Carvalho, mas estava lá, assistiu o treinamento, se fez presente. Mas o Ribeiro Neto, tem alguns aqui do programa, viu, Ribeiro Neto, que acham que a atitude não é importante. Então o Renato ir lá cobrar a atitude, como disse o JB, vai que a bola não entre, vai que o lateral se machuca, então não vamos cobrar a atitude. Ô, meu nobre comandante, tu tá falando comigo ou tivesse com o uma JB? declaração mau caráter. Não, eu fiz só um link, porque ele fiz só um me gancho. falou, ele me citou. Então, deixa eu falar. Ah, mas que mala que Mas tu tá, Ribeiro. Para, JB, o cara tá apresentando assim, Ribeiro Neto, Não não sei o gasto que teu tem. tempo pra criticar o JB, gasta teu tempo pra te defender da acusação leviana que eu Ele fiz. me Vamos lá. citou. Vai, mala. Olha aqui, ó. Perdeu. Eu não Se perdeu, disse mas derrapou. em nenhum Ele nem sabe o que o Renato falou momento, mais. eu não disse em nenhum momento que não tem que ter atitude. Então tá bom. Obrigado, Ribeiro. Tá? Tá bom? Não, Obrigado. aí tu está sendo. Posso passar pro JB agora? Não, não pode. Olha aqui, ó. Eu estou dizendo que é uma parte do processo. Claro que é, concordo que o futebol é emoção, maravilha, é tudo assim. Só que o que importa mesmo é a bola. Quer um abraço, Isso é o que faz ganhar, é a bola. Tá. Obrigado, Ribeiro Neto. JB, vem. O que mais é interessante aí é que o Renato tem que fazer isso, porque assim, não dá pra ficar achando que os jogos contra Goiás e o Vasco Entendo. são normais. O presidente falou isso na entrevista. Não dá, vem cá, tia. O Goiás é aquela história seguinte, eu sempre tento trabalhar com futebol com esse contexto, tá? Às vezes o cara diz assim, mas o JB, ou o Grêmio ou o Inter, porque sempre tem quando foi com o Inter, tu falou que era isso, quando foi com o Grêmio, tu falou que era isso. Cara, olha o antes e o depois, porque assim, se tu tá há 10 jogos com vitória, aí tu faz um jogo mal e tu, desceu, tá bom, cara, todo mundo vai ter o dia não, até eu às vezes vou mal aqui no programa. Acontece. O famoso até eu erro. Tem um diagnóstico, Exatamente, o presidente acontece. fez. Agora, 2 jogos seguidos, e a gente passou livre o Goiás, que conseguiu o gol no final, mas todo mundo viu que tinha jogado mal. 2 jogos seguidos, a passos de formiga e sem vontade contra Goiás e Vasco, não dá para achar que, não, foi um ponto fora da curva. Não, tem que ir lá e falar com os caras. Eu só gostaria de saber se o Soares está sendo cobrado da mesma forma que todos os outros do grupo. Isso é importante saber. O jogo está escrito, por favor, Ribeiro. Tem um diagnóstico na entrevista que o Meneghetti fez com o presidente que ele com certeza foi feito, senão o presidente não teria falado na entrevista. O Meneghetti pergunta sobre esses últimos 2 jogos, sobre o empenho dos atletas, e o presidente diz assim, até tomarmos o gol, a coisa não ia bem, e aí parece que a gente acordou. Claramente é um diagnóstico de que não dá para esperar tomar o gol para acordar. O Grêmio tem que jogar o jogo antes mesmo de sofrer um revés. Porque a partida ela não começa no momento em que o Grêmio está perdendo por 1-0. Fica claro contra o Goiás que o Grêmio conseguiu e contra o Vasco faltava tempo para conseguir e não conseguiu. O jogo tem 90 minutos. A reclamação pública que o Renato fez depois do jogo contra o Vasco, e que me parece que o diagnóstico está feito a partir do momento da resposta que o presidente dá para o Meneghetti, é de que tem que jogar todo o jogo, tem que estar atento em todas as partidas.
E até ele dá o discurso dizendo assim, não dá para jogar todos os jogos como o Inter jogou contra o River Plate. Ele deixou bem claro isso. Tu não vai jogar todas as partidas igual. Apesar de o Ribeiro achar que o fator anímico no futebol ele não interessa, o jogo contra o River Plate mostrou claramente que o fator anímico, ele existe. E é o que eu espero contra o Flamengo. Para mim, a grande declaração do presidente vai vir a seguir, que é o presidente dando-lhe aqui ó, no meio do Diego Rossi, que ontem na Rádio Bandeirantes, hoje tem donos da Bola Rádio? Tem dono da Bola Rádio. Às 7 da noite na Rádio Bandeirantes. Estaremos lá? Eu não sei se tu tá na escala, eu sei a minha escala, não sei eu a acho tua. que tem um dia que o JB não tá. Não sei se não, é amanhã. Amanhã eu vou buscar a Maria. Mas assim, ó, amanhã eu vou dar uma folguinha pra vocês aqui. Coisa boa. Só que é a declaração que o presidente deu no meio do Diogo Rossi, que não tem essa de vencer o Flamengo de pouquinho, nós vamos lá pra rachar os Tu caras. viu, Lucas? Viu, Chiclé? Viu? Ele quer apresentar o programa. A ideia é essa, tá? Eles estão trabalhando pro JB apresentar o programa. Ó. Já tá chamando o Lucas, então eu só vou dar sequência. Não sou eu. Não tem gente trabalhando pra destruir, mas não sou eu. Estão trabalhando forte.